Olá, gente querida, tudo bem com você? Você me conhece, eu sou o Raimundo Alves. Está no ar mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar de um assunto muito relevante, muito sério. E você é o nosso convidado, você é a nossa convidada para nos fazer companhia. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Marcos, quem perdoa, esquece. Meu amigo Raimundo Alves, você, internauta, nosso abraço, nosso carinho. Quem perdoa, esquece. Eu já ouvi isso, essa frase, essa pergunta várias vezes. Quem perdoa, esquece. Vamos tentar, de alguma maneira, destrinchar o tema perdão, porque perdão nos motiva a aproximar, a dialogar, a fazer uma pesquisa, Raimundo, no nosso coração. Porque muitas vezes nós achamos que está tudo bem e não está. E de quando em quando nós nos surpreendemos com alguém que diz: olha, eu tenho um probleminha para tratar contigo. Aí você fica surpreso, mas como? Você nunca me falou nada e tal. É um tema extremamente importante, sempre atual. Vamos conversar sobre isso aqui no nosso podcast, Raimundo Alves, no nosso Conexões Temas da Vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E não se esqueça, conheça o nosso canal exclusivo lá no YouTube, Conexões Temas da Vida, o nosso podcast. Antes, aquele abraço fraternal, aquele abraço da melhor qualidade para você, gente bonita que se liga na gente. Com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura. E é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. Sempre de bem com Deus, de bem com a vida. Raimundo Alves, professor Raimundo Alves, psicanalista, escritor, poeta. Como sempre, é um prazer esse bate-papo aqui no nosso podcast Conexões Temas da Vida. E claro, meu amigo, minha amiga, por favor, deixe o seu comentário, deixe o seu like, o seu dislike, se você não concordar, não gostar, mas é importante que você participe, interaja conosco lá no nosso canal exclusivo no YouTube ou no Conexões Temas da Vida. Quem perdoa, esquece, Raimundo? Será essa questão de esquecer? Como que nós lidamos com os sentimentos? Porque os sentimentos vão e voltam. Tem dia que talvez, não sei, eu acho que nós somos muito iguais, né, Raimundo, as pessoas. Tem dia que nós somos mais sensíveis. Outros dias, nem tanto, não lembramos. Mas quando lembramos de certas situações, talvez aquilo nos incomoda. E se nos incomoda, nós não esquecemos. Se aquela ofensa, se aquilo que me prejudicou, aquilo que me incomodou, me deixa desconfortável quando eu vejo a pessoa, não foi resolvido. Mesmo que eu tenha, talvez, conversado com aquela pessoa, ou não. Quem perdoa, esquece, Raimundo? É um tema muito interessante do nosso podcast. A falta do perdão pode trazer consequências? Cada um sabe onde que aperta. Então você, internauta, a falta do perdão na sua vida te ajuda ou não? Complica ou não? Ou descomplica? Como é que você lida com essa questão do perdão? É um bom tema para nós juntos conversarmos e hoje nós estamos recebendo com muito carinho ao final aqui do nosso podcast, sempre participando conosco, fazendo uma aplicação do tema, nosso querido professor Forrest Gates, direto lá dos Estados Unidos, lá do Tennessee, lá da terra, né? Terra bonita lá do country, né? Ô louco, meu, né? Nós vamos estar recebendo o professor Forrest Gates conosco, ele que é professor em teologia, ele que é conselheiro com famílias, em famílias, né? Ele é um conselheiro familiar. Com certeza, a partir de hoje, nosso podcast muito mais rico, né? Enriquecido com a participação, com a presença carinhosa do nosso querido professor Forrest Gates. Mas ao finalzinho ele
vai participar, né? Deixando aqui uma aplicação dentro do tema, então não perca. Seja bem-vindo, professor Forrest Gates. Raimundo Alves, meu comandante. E aí, quem perdoa esquece, eu devolvi para você, hein? Pois é, devolveu mesmo. Bom, então vamos falar sobre isso, vamos pensar juntos, né, Marcos? Mas realmente é uma boa pergunta, a gente precisa respondê-la. E, bom, Marcos, a gente perderia muito se perdoar significasse esquecimento, né? Então, a ideia é que quando a gente perdoa, o episódio perde o impacto, perde a força. Então a gente lembra sem a dor. Porque, de qualquer maneira, os episódios ruins, eles também fazem parte da nossa história. A sua história é composta pelos episódios bons e ruins. Então, parece-nos mais sadio e mais saudável que o perdão tire a dor do episódio, não tire o episódio em si. Porque essa ideia, inclusive, Marcos, parece perigosa de se perdoar, se tivesse assim um sinônimo, né, de esquecimento, a gente poderia facilmente ser enganados, porque a gente poderia facilmente nos iludirmos, achar que só pelo fato de que esquecemos está resolvido. E não é bem por aí, a gente tem percebido isso. Então, perdoar é tirar a dor, é lembrar sem dor do episódio ruim que nos acometeu. Ô Raimundo, nós começamos o podcast e você realmente deixou muito redonda, né? Essa frase sua, a gíria do futebol, é a maneira como você está colocando essa questão do esquecimento, porque nós temos uma tendência de não querer resolver as coisas, de não querer confrontar, de não querer ser transparente, de não querer chamar a pessoa para conversar sobre o evento que promoveu um sentimento ruim na minha vida, porque muitas vezes o outro nem percebe que nos prejudicou, que nos ofendeu. Acontece, pode acontecer isso. E a pergunta que fica é, o que é mais fácil? Perdoar ou ser perdoado? Você, meu amigo, você, minha amiga internauta, deixe o seu comentário aqui no nosso podcast Conexões Temas da Vida. Você tem mais facilidade em perdoar ou pedir perdão? Porque, o Raimundo, nós como seres humanos, a cada dia, a gente é desafiado, passamos por circunstâncias onde que nós vamos ofender, vamos criar situações, e o perdão faz parte, vai fazer parte em todos os setores da vida, nos relacionamentos, né, no trabalho, na faculdade, junto à família. Porque se a gente levar esses sentimentos com indiferença, não vai funcionar. E aí você colocou uma situação de que, quando você colocou uma situação de que quem perdoa não é a questão de esquecer ou não, mas é de lembrar sem dor. Saber que o fato aconteceu, mas não carregar a dor. Não ficar com aquele fardo, aquele sentimento negativo. Né? É ruim isso, lidar com isso, porque senão nós não iríamos aguentar também, de certa maneira. Porque não, eu te perdoo, mas eu não esqueço. Quando o problema volta, alguma situação, você fala, olha, eu não esqueci daquilo que você fez não, hein? Né? Você vai esfregar na cara da pessoa, muitas vezes. Então, o perdão, nós precisamos refletir de uma maneira mais profunda sobre o perdão, o significado do perdão em nossas vidas. Se realmente nós perdoamos ou não. Agora, há situações, há circunstâncias que as pessoas dizem que isso é imperdoável. E o perdão, o perdão eu acredito que o perdão é a ação humana de tentar se livrar da culpa, de não carregar mais a culpa, a ofensa, a dívida sofrida. E
me parece que é uma linha de mão dupla, né? Porque o outro também tem que liberar, né? Essa questão do perdão. E também, Raimundo, tem um outro ponto. Vou parar por aqui, porque eu quero você, como psicanalista, trabalhar essa ideia. A questão do se perdoar, né? Perdoar a si mesmo. Eu acho que em determinadas situações de nossas vidas, nós não nos perdoamos. Aí talvez venha até aquela questão do arrependimento e do remorso. Você está com um sentimento profundo de arrependimento que não é resolvido, e aí o arrependimento ele é tratado quando entra o perdão, ou não? Marcos, é interessante pensar nisso, viu? Porque tem uma... enquanto você bem falava, a gente tem uma facilidade muito grande de auto-enganar-se. Então, o esquecimento, a ideia do esquecimento é uma via muito fácil que a gente pega para achar que está resolvido as coisas. Mas pensemos, eu sou profissional da área da saúde. Se eu lesionar alguém, se essa pessoa teoricamente esquecer, na próxima vez que ela se entregar aos cuidados de um outro profissional, ao menor atraso desse profissional, toda uma carga do episódio que para ela aparentemente estava esquecido, volta. Né? Então, e aí essa ideia que você trouxe na segunda pergunta de o que é mais fácil perdoar ou ser perdoado, tem gente, Marcos, que é muito severa com ela mesma. Ela não consegue ser flexível, benevolente, a ponto de oferecer a si mesma o perdão. E isso traz consequências, evidentemente. E essa frase que eu tenho muito cuidado em dizê-la, vida que segue. Eu acredito que a vida pode prosseguir quando você conserta aquilo que você pode consertar, né, no passado. E tem uma frase do escritor Max Lucado, eu sou muito fã do Max Lucado, e ele deixou uma frase que é: o perdão esclarece o passado e protege o futuro. O perdão esclarece o passado e protege o futuro. Aí eu entendo esse vida que segue, ou seja, quando é o perdão, quando os sentimentos, quando os ressentimentos, quando a ira, quando a raiva, quando uma série de situações são tratadas devidamente, cuidadas devidamente, aí a vida prossegue. A vida prossegue. Porque a gente não está trazendo o passado que machuca, que dói. Eu acredito que certas coisas são difíceis de nós consertarmos, ou tratar isso, determinadas situações. E a gente sabe que muitas pessoas que estão aí vivendo em situação de rua, se você for fazer uma pesquisa, já acompanhei algumas estatísticas, muitas dessas pessoas que estão em situação de rua, atritos, conflitos não resolvidos, falta de perdão. Elas simplesmente preferiram sair, se isolar. E você falou isso anteriormente. Não tratar, não lidar com aquilo que incomoda. Claro que tem a questão da picuinha, né, Raimundo? Tem pessoas que tudo ela fica ressentida. Aí você falou sobre a saúde, sobre o equilíbrio. Aí tem que saber separar isso na nossa vida. Há certas coisas que a gente releva, não é verdade? Senão é impossível viver. Né? Num casamento, é impossível viver no trabalho, porque não dá para fazer tudo do jeito que você quer, do jeito que você pensa. A gente tem que ter uma concessão, um jogo de cintura, uma percepção. Então, o perdão esclarece o passado e protege o futuro. Ou seja, na medida que eu trato aquilo que me incomoda, eu possibilito um futuro melhor para mim. Porque senão a gente vai continuar nesse círculo vicioso, nessa bola de neve, Raimundo.
Sim. Bom, e você citar o Marcos Lucado é maravilhoso, porque é um poeta de mão cheia, certamente, né? E Marcos, infelizmente, assim, muita gente que está em situação de rua está por falta de perdão, né? E aí a falta de perdão nos tira de casa. Isso é sério. Sim. E o perdão, a falta de perdão traz consequências, né? E são consequências no nosso coração, no nosso interior, na nossa alma, machuca, quebra relacionamentos. Quantos filhos, quantos pais, né? Quantas pessoas perdem o emprego, saem da convivência de um trabalho, com possibilidades, né, boas, pela falta de perdão. Talvez o perdão, ele também tem uma ligação em ser humilde, com humildade, de reconhecer as nossas falhas, de reconhecer os nossos exageros, que tem situações que nós podemos ter até razão, mas a maneira como nós tratamos o assunto cria um problema. Não, eu tenho a razão, quando eu tenho a razão, ninguém pisa no meu calo. Não é bem assim. É ter esse canal de comunicação, de ouvir o outro, esse exercício de ouvir o outro, de perceber o outro, essa empatia, muitas vezes, de saber conviver com as diferenças, Raimundo. E você, internauta, eu quero saber o que você pensa, queremos saber a sua opinião sobre isso. Por favor, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Nós também estamos lá no Insta, @Conexões Temas da Vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, a gente acha que entende sobre perdão. Não, eu sou uma pessoa que não tem esse problema, não guardo rancor, não guardo mágoa, eu consigo levar na flauta, resolvo. A gente pensa muitas vezes assim, mas quando o assunto é conosco, quando a dor, o sentimento é com a gente, como que realmente nós lidamos com essa questão do perdão? Eis a questão, Raimundo Alves. Eis a questão. Marcos, porque a ideia do perdão é maravilhosa até o momento em que nós somos solicitados a liberar, a perdoar, né? Então, e isso passa assim pela humildade, né? Porque de qualquer maneira nós, e certamente boa parte, a gente espera que todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, eles não tenham assim, a necessidade, Marcos, ou a gente espera que eles nunca tenham passado por isso, de perdoar algo que seja tão cruel, tão difícil, tão doloroso, não é? Porque uma coisa é uma questão no trânsito, uma discussão boba, uma questão assim infantil, e isso já exige, não é? Estas necessidades em virtude de infantilidades mesmo, elas nos convidam a liberar o perdão, e aí se a gente for humilde, a gente vai dizer, não, a gente vai tentar perdoar e vamos encontrar todas as forças, todos os recursos possíveis para liberar esse perdão, porque como humanos que somos, vai que daqui a pouco eu esteja no lugar dessa pessoa. Eu fecho alguém no trânsito sem querer, né? Eu solto alguma palavra que saiu áspera, num tom mais alto. Então, a humildade vai fazendo a gente compreender que a gente pode estar do outro lado. Então, isso facilita. E tem aqueles casos mais graves, né? Que exigem muito, que exigem realmente muito, que precisam de tempo. E esses graves, Marcos, é que traz problemas severos também, inclusive físicos, né? Então, uma emoção, a falta de um perdão por algo grave, um episódio ruim, se não for liberado, se não for dado esse perdão, isso acaba retornando para o corpo, né? Verdade. E sabe, Raimundo, você como psicanalista e eu atuando servindo como na área de capelania, a capelania é uma área que atua para ouvir as pessoas,
para ajudar as pessoas na área emocional e na área espiritual. E alguns anos atrás, eu conheci um rapaz, um jovem de 16 anos. Fiz amizade com ele, ficamos conversando e ele acabou... A gente tinha algo em comum, eu e ele. Ele me dizia da nossa admiração muito grande pelo Jesus que se apresenta na Bíblia. Ele tinha uma admiração muito, muito boa por Jesus, gostava muito das coisas de Deus, e como eu também gosto, né, das coisas da Bíblia, do Jesus que se apresenta na Bíblia. E ele falou, olha, eu quero ser um cristão, realmente. Com a parte de 16 anos, fiquei surpreso com aquilo, pela idade dele, com a atitude dele de colocar em prática o cristianismo que o Senhor Jesus nos desafia. Então eu conversando com ele, e ele me disse, à época, que ele estava há mais de um ano sem conversar com o pai dele. Um ano que ele não conversava com o pai dele, morava na mesma casa, mas não conversava com o pai dele. Mal, um bom dia. Simplesmente isso. E conversamos sobre isso, desses sentimentos dele, e falei com ele, olha, conversa com seu pai, pede perdão ao seu pai, mesmo que você considera que ele partiu dele, mas seu pai. E o pai dele trabalhava como caminhoneiro e ficava muito tempo ausente. Mas assim que o pai dele voltou da viagem, ele conversou com o pai dele, pediu perdão ao pai dele, sem justificativa. Porque a questão do perdão, vou tentar abreviar aqui o máximo, o pedido de perdão não é justificativo. Não, eu quero pedir perdão, mas assim, você me provocou, eu tive aquela atitude, porque você me fez. Não, isso não é pedir perdão. Você está se justificando. Pedir perdão, na minha concepção, o Raimundo, o internauta, é chegar para a pessoa, olhar nos olhos e falar, olha, eu errei, eu pisei na bola contigo, me perdoa. Me perdoa. Não é justificar por que você errou com aquela pessoa. Ok? Então ele fez isso. E conversando com ele, falei, como foi a conversa com seu pai? Ele me disse, meu pai chorou copiosamente. Chorou copiosamente. E disse que ele era o motivo causador do problema, que ele, um homem velho, pai, um coração duro, não entendeu e partiu do filho essa atitude. E aí eles se abraçaram e a partir daquele momento houve uma reconciliação entre eles. E um tempo depois o pai dele foi descoberto um câncer nos ossos. Foi muito sofrido e o pai dele, o sol do dia que ajudava, né, porque a medicação já não fazia mais efeito, e ele me contando que pela manhã ele carregava o pai, colocava na varanda o pai para ter aquele tempo no sol, e os últimos dias que ele teve com o pai foi servindo, cuidando e amando. Então, a falta de perdão pode trazer consequências péssimas se nós não nos cuidarmos emocionalmente, como pessoas, de diversas formas. Raimundo Alves. Pois é, puxa, Marcos, que bonito, né? Que bonito é o resultado, né, dessa atitude tão nobre. Que bom que o desfecho das histórias que as pessoas decidem perdoar é sempre bela. Isso realmente é muito bacana. E tem isso, Marcos, não importa quem tem a razão. O ideal é que a gente vá lá, olhe no olho e assuma. Aliás, Marcos, essa é uma ideia assim, maravilhosa, incrível, porque pedir perdão é exatamente assim, assumir que você é o culpado. Não, eu sou o culpado, então eu queria pedir perdão. Reconhecer. Por isso que passa por essa questão da humildade. Por isso que eu estava falando que era a questão do arrependimento. Você fica arrependido pela maneira como você tratou, lidou com aquela situação, com aquela pessoa, e aquele arrependimento tem que nos levar a pedir perdão, a consertar. Porque se o arrependimento não nos levar ao pedido de perdão, fica um remorso.
a gente fica só remoendo. Sim. E aí fica uma pergunta para você, e para você, Raimundo, e para você, internauta. O primeiro passo para o perdão é se perdoar a si mesmo? O passo principal do perdão é se perdoar a si mesmo. E aí, um pouquinho mais. Quem não perdoa, quem se fecha para o perdão, não será perdoado. Como lidar com isso? Como lidar com isso? Que coisa, meu amado. Tem certas situações que nós temos mais dificuldade de olhar nos olhos e pedir perdão. Sim. Agora, os relacionamentos, principalmente o relacionamento conjugal, a falta de perdão vai levar para o divórcio. A falta de perdão leva para o divórcio. A falta de perdão quebra relacionamentos, quebra vínculos. Mas quando você pede perdão, quando você reconhece, ou mesmo quando a gente acha que tem razão, mas a gente fazendo uma reflexão, a gente percebe que nós não lidamos muito bem com aquilo. A maneira como nós tratamos a atitude errada do outro, sem considerar as nossas próprias atitudes ruins. Então, o que depender de nós, é até um princípio bíblico, né? O que depender de nós, tenhamos paz com todos. Então, dá esse passo de boa vontade. Falta isso, às vezes, em nós. Não, eu tenho a razão, o fato de eu ter razão, eu não vou me humilhar. Será? Será que vale a pena não se humilhar e manter a distância, o gelo? Uma frase que eu já falei, eu acho que algumas vezes, nunca mais esqueci essa frase. Use o silêncio sempre para cuidar, para amar, nunca para punir. Não se cale para punir a pessoa, simplesmente. Não vale a pena. As consequências, o tempo perdido com aquele relacionamento, isso não quer dizer que perdoar, eu tenho que ter uma vida ampla, uma comunhão, vai ser o meu melhor amigo, minha melhor amiga. Não é isso. Não tem que, porque isso tem que ser conquistado a cada dia. Mas a paz, o canal de comunicação tem que ficar aberto, Raimundo. Eu quero saber o que você pensa, meu amigo, minha amiga, você internauta. Por favor, aqui no nosso canal no YouTube, Conexões Temas da Vida, deixe a sua opinião, o seu comentário, é muito importante para nós. Se não deixar, não será perdoado. Boa. Acho que agora o pessoal recebeu um bom incentivo. Mas e por falar em incentivo, Raimundo, se tiver mais algum comentário, nós vamos... Não, por falar em incentivo... Vamos convidar para entrar na roda, aqui no nosso bate-papo. Só que esse convidado, ele é um convidado muito querido, um amigo nosso de muitos anos, Raimundo. E muitos já conhecem ele, o professor Forrest Gates, norte-americano. Ele morou muitos anos aqui no Brasil. Ele, sua esposa, sua família, os Gates, né? De uma maneira assim, muito carinhosa, uma pessoa muito querida aqui na Grande Belo Horizonte em especial, muito querido no Brasil também. E ele trabalhou muitos anos como missionário aqui no Brasil e também ele trabalhou em função, em criar o lar, o abrigo lar cristão aqui em Belo Horizonte, que cuida de crianças carentes, crianças de 0 a 6 anos. É um trabalho incrível. E o professor de teologia, Forrest Gates, realmente deixou uma contribuição aqui no Brasil da melhor qualidade. E nós, a partir de hoje, nós vamos ter no nosso podcast, sempre quando nós investimos um pouquinho no tema, que a gente não... É só um pouquinho, né? Ele vai abrir a Bíblia e vai falar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre o tema. Ele vai fazer uma aplicação bíblica, Raimundo, sobre o tema de hoje, que é sobre o perdão. Então, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo, nosso querido amigo, irmão, professor Forrest Gates, ele que é professor em teologia, trabalha como conselheiro junto a famílias e desenvolve um trabalho agora lá nos Estados Unidos, lá no Tennessee. Seja bem-vindo. O que você pensa, Gates? Como é que você percebe a Bíblia nesse tema perdão? Muito obrigado, Marcos e Raimundo. Perdão. Perdão é tão essencial, né? Tanto que se a gente não perdoa, o que acontece? Se não perdoar, nós estamos tomando veneno para matar o outro, né?
muitas vezes nós causamos um dano tão mais severo a nós mesmos, pensando que está retribuindo, machucando, né, vingando algo, né, terrível. Às vezes outra pessoa nem importa, nem está nem aí, né, por você e o seu bem-estar. E então, assim, a gente precisa ser pessoas de perdão por vários motivos, né? Na oração de Pai Nosso, né, Mateus capítulo 6, eu vou ler aqui essa oração Pai Nosso, e presta atenção, você já deve ter decorado. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, e agora presta atenção aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, né? Então está orando, Deus, perdoa as minhas falhas, os meus pecados, meus erros, né? Como da mesma forma que eu perdoo os outros que têm me ofendido. É uma oração muito sério, né? Muito sério. Então, é porque Deus a Bíblia está repleta de passagens, né? Que, por exemplo, no próximo versículo aqui, versículo 14, diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas. Então, quem não precisa de perdão de Deus? Todos nós. A Bíblia diz que todos somos pecadores, não há nenhum justo. Então, se a gente não perdoar os outros, Deus não vai nos perdoar também. É tão sério essa questão do perdão. Mas nós entendemos que não é fácil. Não é fácil por vários motivos. Primeiro, o ser humano gosta de brigar. Nosso lado carnal gosta muito disso, né? Tanto se vê pessoal pagando muito dinheiro para ver luta de boxe, jiu-jitsu, judô, outros esportes de combate, né? Nós gostamos numa briga ao lado carnal, né? Então, infelizmente, tem até casais que brigam pelo esporte e tudo. Mas a Bíblia diz em Colossenses 3:13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoam como o Senhor lhes perdoou. Então, é um mandamento de Deus. Se não perdoamos, não vamos receber perdão. Mas esse perdão não significa esquecer. Porque se eu esquecer, não tem nada para perdoar. Assim, não é esquecer, porque às vezes certas ofensas, ou pecados, ou situações levam consequências, né? Se alguém roubar de mim, eu posso perdoar, mas eu não vou confiar nessa pessoa talvez para guardar, né, o meu dinheiro, uma coisa assim. Mas o que o perdão significa não querer o mal para aquela pessoa, né? Por exemplo, se eu tivesse 2 botões e um botão eu posso apertar e esse botão vai abençoar essa pessoa que roubou de mim, que eu estou tentando perdoar. E outro botão, se eu apertar, aquela pessoa vai sofrer, vai explodir, vai morrer, não sei. Então, qual botão que eu vou apertar, né? Mesmo que quando eu lembro aquela situação, eu sinto mal, eu sinto entristecido, mas no fundo, eu quero o bem para aquela pessoa, né? Então, dentro do possível, eu vou ajudar aquela pessoa, eu vou procurar reconstruir um relacionamento e tudo, mas não significa esquecer ou nem que não tem consequências da ofensa daquela pessoa, mas significa que eu genuinamente eu quero ver o bem daquela pessoa, quero ver ela mudar de vida, né, consertar. E uma outra coisa que o perdão exige quando nós ofendemos outras pessoas, né? A Bíblia diz, Mateus capítulo 6, 5, diz no verso 23, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e se aprende sua oferta, né?
Então, pode ser que eu que estou precisando chegar a alguém e pedir perdão. Agora, para essa pessoa poder realmente sentir o meu arrependimento, minha sinceridade, ela precisa entender que eu entendi o quanto que ela sofreu com essa situação, o quanto que ela se machucou, foi ofendida. Então, se ela entender que eu entendo o dano, o sofrimento, tudo que eu causei, então ela está mais emocionalmente livre para aceitar o meu pedido de perdão e assim reconstruir um relacionamento. Mas o mais importante do perdão é que nós temos o perdão de Deus. A Bíblia, a mensagem da Bíblia é a salvação do homem por meio de Jesus para a glória de Deus. E essa salvação só virá quando nós estamos sendo perdoados por completo de todos os nossos ofensas, nossos pecados, nossos erros, pelo sangue de Cristo, né? Então eu espero que essa palavra ajudou. Eu sei que a conversa do Raimundo, do Marcos, foi uma bênção para mim. Que Deus te abençoe. Esse podcast é muito prático e tem me ajudado muito. Que Deus te abençoe. Professor Gates, muitíssimo obrigado. É Forrest Gates, mas ele é conhecido, né? Como Gates, como professor Gates. Muito obrigado. Hoje nós tivemos, né, essa oportunidade de ter conosco, enriquecendo o nosso podcast, o professor Forrest Gates, que a partir de hoje, olha, conosco no podcast, sempre trazendo uma aplicação, o que a Bíblia diz sobre o tema do nosso podcast Conexões Temas da Vida. Então, muito obrigado, professor Gates. Reflexão que realmente nos fez pensar muito sobre essa questão do perdão, sobre Deus, sobre a nossa vida com Deus, sobre a nossa atitude em relação a Deus. Muito importante. Um grande abraço aí para o professor Gates. Meu amigo, professor Raimundo, como sempre, uma alegria muito grande, um prazer estar contigo e com você, nosso querido internauta, o nosso abraço, o nosso carinho. Estamos colocando uma vírgula no nosso podcast Conexões Temas da Vida hoje, perdão. Com o coração se perde, com o coração se bate, com o coração se procura e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. Sempre de bem com Deus, de bem com a vida. Nós crescemos na proporção que amamos. E não se esqueça, Raimundo e internauta, apesar das circunstâncias, por mais difíceis que possam parecer, Deus te quer sorrindo. Grande abraço a todos. Obrigado, professor Gates. Obrigado, Marcos. Obrigado a você que esteve conosco até este momento. A gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado.